Olá! Vamos seguir com o estudo do artigo 3º do Código Civil. Artigo 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. O Código Civil de 2002 originariamente previa mais opções de absolutamente incapazes. Eram eles os menores de 16 anos, também aqueles que por enfermidade ou deficiência mental não tivessem discernimento necessário, também aqueles que por causa, mesmo que transitória, não pudessem exprimir sua vontade. Com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146 de 2015, conferiu-se nova redação ao artigo 3º, revogando as outras opções e mantendo somente como absolutamente incapazes os menores de 16 anos. É importante ressaltar que aqui falamos sobre incapacidade de fato, pois não existe incapacidade de direito. Ressalte-se que os atos praticados pelo absolutamente incapaz são nulos de pleno direito, contêm nulidade absoluta, de modo que não podem ser convolados em válido posteriormente. Artigo 4º. São incapazes relativamente a certos atos ou maneira de os exercer. Inciso 1. Os maiores de 16 e menores de 18 anos. Primeiramente, é importante deixar claro que os atos praticados por um relativamente incapaz são anuláveis, ou seja, contêm uma nulidade relativa, conforme artigo 171, inciso 1 do nosso Código Civil. Por conseguinte, eles admitem confirmação ou ratificação posterior, conforme artigo 172. E é somente se houver iniciativa de um interessado que haverá o desfazimento do referido ato com a nulidade relativa, conforme artigo 177. Especificamente em relação ao inciso 1, não houve alteração na sua redação no Código Civil de 2002. Então, antes mesmo do Estatuto da Pessoa com Deficiência, havia tal previsão que se manteve. Então, os maiores de 16 e menores de 18 anos são relativamente incapazes. Inciso 2. Os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Este inciso originalmente previa que os ébrios habituais e os viciados em tóxico e os que por deficiência mental tenham o discernimento reduzido seriam considerados relativamente incapazes. Entretanto, em virtude do Estatuto da Pessoa com Deficiência, foi suprimida a segunda parte do artigo, mantendo somente a incapacidade relativa para os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. É interessante também destacar que a incapacidade destas pessoas só vai ser reconhecida se esses vícios que eles têm sejam suficientes para comprometimento de suas faculdades mentais. Do contrário, mesmo que haja algum vício, mas que não tenha comprometido faculdades mentais, isso não implicará na incapacidade dessas pessoas. Inciso 3. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. O inciso 3 foi totalmente alterado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, pois antes previa que os excepcionais sem desenvolvimento mental completo seriam relativamente incapazes. A redação foi totalmente alterada. Deste modo, todos aqueles que não puderem exprimir sua vontade, seja por uma causa transitória, como uma doença, seja por uma causa permanente, como alguma deficiência física, ou por qualquer comprometimento de suas faculdades mentais, terá sua incapacidade relativamente.
Não obstante seja matéria que veremos mais à frente no Código Civil, ressaltamos desde logo que a curatela foi alterada em grande parte pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Desse modo, apesar de haver curatela, ela somente poderá afetar atos que estejam relacionados a direitos de natureza patrimonial e negocial, não podendo alcançar o direito ao próprio corpo do relativamente incapaz, tampouco sua sexualidade ou matrimônio ou privacidade, educação, saúde, trabalho e voto. E também deverá ser proporcional e não total, né? Deverá ser proporcional às necessidades e circunstâncias de cada caso, de cada pessoa, devendo também durar o menor tempo possível, ok? Inciso 4. Os pródigos. Pródigos são aqueles que dilapidam seu patrimônio de forma desordenada, com gastos imoderados, mas é importante ressaltar que a sua interdição vai ser relacionada com questões do patrimônio, tá? Então, ele somente será privado de sem seu curador emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado e praticar em geral os atos que não sejam de mera administração, o que está no artigo 1782 do nosso Código. Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Já quanto à capacidade do índio, há legislação especial para fazê-la, que é o Estatuto do Índio, a Lei número 6.001 de 1973. Também existe previsão sobre os direitos do índio na Constituição Federal, artigos 231 e 232. É importante ressaltar que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, apesar de nada ter a ver com os índios, alterou a redação do parágrafo único para tratar de indígenas e não mais de índios. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe, bem como se inscreva no nosso canal. Até a próxima!